Boa noite a todos, então. Primeiramente, quero desejar a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e comunhão com a bem-aventurada Maria de Nazaré estejam sempre conosco. Sim. Hoje, então, a convite da casa, eu trago aqui uma mensagem do Emmanuel, uma mensagem muito bonita, muito importante para todos nós, que é sobre o agradecer, né? A importância de nós sermos gratos. Então, eu gostaria de apresentar para quem não conhece, né, de onde saiu o texto, Fonte Viva. Quem ainda não tem esse belo exemplar aqui do Fonte Viva, aconselho que tenha, porque assim, é um investimento para a vida toda. Então, esse livro aqui ele é do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier. Então, ele tem várias mensagens muito bonitas e que a gente lendo elas todos os dias, escolhe uma mensagenzinha, é com certeza um passo na nossa evolução, no nosso crescimento que nós estamos dando. Porque isso nos mostra muita coisa e traz muita coisa boa, muita coisa bonita para nós. E a mensagem escolhida então é... Só tirar aqui. A mensagem escolhida então, ela está no número 155, Aprendamos a Agradecer. E aí, essa mensagem que Emmanuel nos fala, ela está então na primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo, né, aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças. E Emmanuel nos diz então: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia, a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Que bonito isso, né, gente? Então, ele nos dá uma série aqui, né, Emmanuel nos fala aqui uma lista de motivos pelo qual nós devemos ser gratos. Só que se a gente for botar isso tudo na balança, esses motivos vão muito além, né? Eu até ouso a dizer que se a gente fosse dar graças por tudo que a gente tem na vida, 24 horas seriam poucas. Porque é muita coisa que a gente tem para agradecer. Dias atrás, eu trabalhando com as crianças na evangelização, eu perguntei, a gente estava trabalhando sobre a questão da prece, né? Porque a prece ela é sustentada por 3 pilares. Primeiramente, é o louvor. Né? Nós temos que louvar ao Deus Criador pela prece, pedir e agradecer. Então, eu questionei as crianças. Em que momento elas costumavam fazer as preces? Aí a maioria disse que aqueles que faziam, né, claro, que não eram muitos, mas aqueles que faziam diziam que costumavam fazer à noite, antes de dormir. E aí eu falei,
A prece ela deve ser feita a todo momento, mas em especial quando a gente amanhece, né, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Antes de dormir também a gente tem que fazer a nossa prece. Mas por que isso? A gente agradece a noite que teve, de manhã. A gente agradece a possibilidade de poder abrir os olhos, de ver o dia raiando, de ver a criação de Deus. A gente agradece pela noite que a gente teve. A gente agradece pela cama que a gente esteve dormindo, né? Nessas noites frias que nós tivemos aí. E ainda coloquei para eles quantas e quantas crianças da idade de vocês hoje não têm uma cama, que dormem no chão, ou que dormem debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise de prédio. Quantas crianças, né, hoje, nessa noite chuvosa, estão nessas condições, né? Então, por isso que a gente tem que agradecer pela cama que a gente tem, o aconchego que a gente tem, a oportunidade de fazermos as refeições junto com a família, né? Porque temos crianças hoje na rua que não têm a família, que vivem sozinhas, né? Então, isso a gente tem que agradecer. E no final do dia, nós agradecemos o dia que nós tivemos, as realizações que Deus nos possibilitou, né? O estar do convívio da família, o poder estudar, né? Então, tudo isso a gente tem que agradecer no final do dia. E pedir que tenhamos uma noite de descanso, uma noite de repouso, uma noite tranquila de sono, né? Pedir a proteção para o nosso sono, pedir ao anjo da guarda, disse para eles. Peça sempre ao anjinho da guarda de vocês, para que ele esteja sempre junto da cama de vocês, ali velando pelo sono de vocês, para que vocês tenham um descanso tranquilo, tenham um sono resguardado, né? Porque muitos espíritos atacam durante o sono. Então peça essa proteção especial do anjo da guarda de vocês, que ele com certeza vai estar ali. Então, e aí eles gostaram disso. Agora eles disseram, então a gente vai fazer a prece então, de manhã, quando eu levantar, e de noite, quando a gente vai dormir. Isso mesmo, a gente tem que agradecer. E se possível também a gente agradece de fazer a refeição, porque a gente está tendo oportunidade de ter o alimento na mesa. Agradecer aquele que plantou a salada que a gente está comendo, o arroz e feijão, né? Agradecer a possibilidade de a gente ter o que comer, né? Também, quantas pessoas não têm hoje o que comer, então a gente tem que agradecer isso. Então, Emmanuel nos traz aqui uma série de fatores, de motivos, pelo qual nós devemos ser gratos. Então, ele diz assim, ele começa a dizer assim, saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. Então, que nós possamos sempre tirar um tempinho do nosso dia e apreciar as maravilhas de Deus. Ver aquilo que nos rodeia. Porque às vezes tem gente que corre o dia todo, trabalha, e não vê nada do que passou no dia. Passa batido. Se ao menos lembra de agradecer, pelo menos, a possibilidade de ter saúde para trabalhar, né? Acaba se esquecendo disso. Mas acaba se entregando à correria do dia, as funções do dia, a correria de casa, trabalho, faculdade, escola, filho, marido, e isso acaba se esquecendo de agradecer e também de contemplar a família que ela tem, contemplar a casa que ela tem, seja humilde, seja uma casa melhor, mais sofisticada, mas é a casa que ela tem. Então as pessoas se esquecem disso, né? Quando é que as pessoas vão perceber que isso tudo faz parte da vida delas? Quando a vida as impossibilita de correr freneticamente, feitos loucos. Então, quando a pessoa está doente, está acamada, que ela vai começar a ver um pouquinho daquilo que rodeia ela. Ela vai começar a enxergar um pouquinho. Então, a vida nos coloca freios para que a gente tenha esse momento de contemplar as maravilhas de Deus, as belezas de Deus, né? A importância da gente estar com a família no final de semana, por exemplo, sair para passear, né? Curtir a família ali junto, ir num parque,
almoçar junto, sentar todos à mesa junto, que não tenha televisão ligada lá, né? Mas que a família esteja ali sentada na mesa, partilhando da refeição, né? Isso no final de semana, que se possa se fazer isso também. E que isso seja uma prática gostosa, não forçada, mas uma prática gostosa e necessária para a família. Então aqui Emmanuel começa a sua lista dizendo que nós devemos então agradecer a largueza da vida. O que seria essa largueza da vida? Olha quanta coisa a gente tem aqui ao nosso redor. A gente tem água, a gente tem as casas, temos as pessoas com quem nos relacionamos, as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Nós temos o nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho, nós temos os colegas de escola, de faculdade, nós temos os amigos, né? Olha quanta coisa a gente tem, né? A gente tem aqui no mundo aí fora, quanta coisa a gente tem. Então essa vastidão do mundo que nós temos aí fora, nós devemos contemplar e agradecer, porque Deus fez isso para nós. E o melhor, Ele não nos cobra nada para usar. E muitas vezes a gente abusa, né? A gente não usa, a gente abusa, né? Mas, pela nossa consciência, nós temos que apreciar essa criação de Deus, que Deus fez para nós. Apreciar, cuidar, preservar, né, o mundo que nós temos lá fora. Porque dele depende a nossa sobrevivência. Né? Se a gente destruir os rios, se a gente poluir os mares, destruir as florestas, extinguir os animais, pouco a pouco isso vai acabando conosco também. Vai extinguindo a nossa raça. Né? Porque a gente depende disso. Né? Então é importante da gente preservar, proteger, mas também agradecer por tudo isso que Deus nos dá. O ar abundante, coisa boa a gente poder levantar de manhã e encher os pulmões de ar, sentir assim, aquele ar entrando dentro da gente, assim, preenchendo cada célula do nosso corpo. E a gente poder dizer assim, eu estou vivo, eu acordei, Deus me permitiu acordar, despertar para um novo dia. Deus me deu a possibilidade de escrever uma nova página na minha vida, na minha história de vida. Então é importante a gente dar graça por esse ar que nós temos aí hoje. A graça da locomoção. Nós temos duas pernas fortes que nos permite ir aonde a gente quiser. E quantas pessoas, gente, que gostariam de ir para qualquer canto hoje não podem, porque estão presas numa cadeira de roda, que não tem as pernas, que dependem de uma muleta, de uma bengala. Quantas pessoas hoje gostariam de sair, de passear, mas não podem, porque as pernas já estão debilitadas. Né? E a gente tem pernas fortes, a gente tem pernas boas para sair, fazer o bem. E muitas vezes nós deixamos de fazer o bem. Nós nos acomodamos. Nós colocamos empecilhos, nós colocamos, nós usamos desculpas, muitas vezes até mesmo esfarrapadas, para não sair e fazer o bem. Uma hora porque está chovendo, outra hora porque está frio, outra hora porque tem sol, outra hora porque está calor. Eu aposto que aquela pessoa que está lá na cadeira de roda gostaria muito de estar servindo alguém, fazendo bem. E a gente vê muitas pessoas fazendo bem, né? Mesmo na cadeira de roda, mesmo limitado. Uma coisa eu disse até na primeira palestra que eu falei aqui, eu disse, como é que foi a frase? Deus pode nos fazer pessoas limitadas, mas jamais incapazes. Então, nós somos capazes, sim, mesmo não tendo dois braços, mesmo não tendo duas pernas, nós somos capazes de viver. Nós somos capazes de fazer o bem. A faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia. Olha que legal a gente poder pensar, poder raciocinar, poder entender as coisas. Que legal isso. Eu poder entender aquilo que as pessoas me falam. Eu poder entender aquilo que eu vejo na televisão. Eu poder entender aquilo que eu leio.
Importante isso, né? Importante a gente ter essa capacidade de entendimento, que eu não sou aquela pessoa que é privada do acesso cognitivo, né? Então, como deve ser triste a pessoa não entender as coisas que rodeiam o mundo, né? Que rodeiam ela, as coisas da vida, elas não poderem entender aquilo que acontece. Deve ser triste a vida da pessoa assim. A alegria de viver, né? A gente tem que dar graças a Deus por estar aqui vivo hoje, né? Olha, a gente só o fato de estarmos aqui hoje na casa espírita, ouvindo aquela exposição, refletindo sobre o determinado assunto que está sendo passado ali, eu interiorizar aquilo dentro de mim, e aquilo que eu interiorizei, eu permitir que se trabalhe dentro de mim e que me melhore cada vez mais. Que aquilo que eu ouvi cause um efeito positivo aqui dentro. O tesouro da palavra, eu poder falar, olha que legal também, a gente poder conversar, eu poder dizer olá, tudo bem, eu dizer boa noite, eu dizer eu gosto de você, eu te amo. Que legal a gente ouvir isso da pessoa, né? Ouvir isso de alguém, né? E aí tem muitas pessoas também que não têm esse recurso da fala. Quantas pessoas gostariam de dizer hoje para um pai, para a mãe, pai, mãe, eu te amo. E não podem, porque não têm a capacidade da fala. Então a gente tem. E muitas vezes a gente não usa essa capacidade de falar. Hoje, ainda numa outra palestra, numa outra casa espírita, ainda comentei, nós somos chamados a servir o mundo que está lá fora. Divaldo diz que quando nós estamos sendo preparados para reencarnar, diz que a última coisa que nós ouvimos no plano espiritual é de que nós estamos vindo para servir. Então nós estamos aqui nos melhorando, ouvindo essa exposição, né? Usando esse conhecimento para nos melhorar, para assim melhorados eu poder sair lá fora e trabalhar e servir. Então a gente tem que procurar ouvir, ver mais a nossa comunidade, o lugar onde a gente vive. Porque às vezes tem muitas pessoas, muitos vizinhos, muitas vizinhas nossas, que estão com alguma dificuldade e a gente não sabe. Algum pai de família que está lá com a sua esposa, seus filhos, está desempregado, está angustiado porque não sabe o que fazer, para quem recorrer, para pôr o alimento na mesa. Quantas mães também que estão tristes, abatidas em casa, porque sozinhas têm que criar os filhos, e aí tem que botar o alimento na mesa, tem que educar, e aí elas estão com aquela tarefa ali sozinhas, né? E aí a gente, muitas às vezes, por não acreditar no amparo da espiritualidade, no amparo de Deus, acabam optando pelo caminho do suicídio, por abandonar tudo. Mas no momento em que a gente entra numa casa que está envolvida pela escuridão das trevas, da tristeza, da angústia, no momento em que a gente entrar nessa casa com o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus, nós somos como verdadeiras luzes. E ali a gente entra dissipando todas aquelas trevas, toda aquela escuridão. E aquela dificuldade que a pessoa tem ali, que ela não consegue enxergar para onde ela vai pender, para onde ela vai correr. Muitas vezes a resposta está diante dos olhos dela. E ela muitas vezes não consegue enxergar porque a angústia, a tristeza cega. E no momento que a gente vai até essa pessoa, levar uma palavra de carinho, uma palavra de acolhimento, levar uma informação, uma orientação, muitas vezes nisso, nesses simples gestos, nós podemos evitar muitos suicídios. Então que a gente possa fazer um trabalho de visitação, seja nas nossas casas vizinhas, caminhando pelo bairro. Hoje ainda falei ainda também visitar hospitais.
Vocês não têm ideia, gente, de quantas pessoas acamadas no hospital estão lá e não recebem uma viva alma na visita. E aí diz que é terrível, né? Eu já falei também, eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas a minha falecida mãe, né, ela contou que uma vez ela estava hospitalizada. Ela acho que no horário do meio-dia, que o quarto era ela e mais quatro pessoas no quarto junto. E aí, na hora do meio-dia, que era a hora da visita, a pessoa encheu o quarto, aquele monte de gente, de parede, tudo, e não chegava ninguém para ela. Ela acha que vai crescendo uma angústia, uma tristeza, uma dor tão forte no peito, né? Porque tu sente assim, tu sente diminuída, tu sente desprezado, né? Pelas pessoas que tu ama, que não vai ninguém que foi ali me ver. Aí ela se deu graças a Deus quando a minha tia chegou lá na hora, a irmã dela. Ela disse, eu dei graças a Deus quando ela chegou aqui, porque eu achei que não ia vir ninguém. Então, olha, tem muita gente no hospital hoje que está lá abandonado, que a família não quer saber, né? Que não acredita mais na vida, que acredita que aquilo ali é o fim dela, que não vê mais a razão de viver, que se entrega, né? E pouco a pouco vai definhando, até que realmente, finalmente, aquele sopro de vida se acaba. Então que a gente possa fazer esse trabalho, aproveitar que nós temos as pernas boas para caminhar, nós temos uma fala para usar, nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Nós possamos colocar isso tudo a servir, né? Então Deus nos dá esses talentos, o talento de viver, o talento de servir, o talento de amar. Que nós possamos botar isso para trabalhar, para funcionar, né? Porque senão aquilo ali vai ficando parado, vai atrofiando, até que morre. A gente acaba muitas vezes morrendo ainda em vida, né? O privilégio do trabalho, né? O privilégio do trabalho, no caso, a oportunidade de estar trabalhando, não somente trabalhando fora, mas trabalhando em casa também, educando os filhos, cuidando da casa, né? Trabalhando fora. Então, o privilégio de poder fazer esse trabalho. O dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, né? Que legal a gente ter o pão que nos alimenta. Quantos não tem? Olha no continente africano quantas pessoas morrem de fome lá, né? Então, que nós sejamos gratos pelo pão que nós temos à mesa, que nos é servido à mesa. Que nós sejamos gratos pelo alimento que nos chega, como eu falei antes, pelo arroz, pelo feijão que aquela pessoa plantou, cuidou, aquela pessoa levantou cedo, de madrugada, para ir para a plantação, para ir para a roça, para cuidar do arroz, do feijão, para depois colher, para que ele chegasse em perfeita qualidade na nossa mesa. O pano que nos veste, as nossas roupas, as nossas vestimentas, né? Temos que agradecer. As mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Então, aquelas pessoas que nos informam, que nos passam uma informação, que partilham do seu conhecimento. Sejamos gratos a essa pessoa também. A conversação do amigo. Coisa boa a gente ter amigos, né? Acho que todo mundo queria ter amigos, né? Então, coisa boa a gente sentar com um amigo, tomar um café, conversar, dar risada, né? Coisa boa isso. Né? A gente tem. Ninguém é isolado aqui. Todo mundo tem um amigo, pelo menos um, que possa chamar de amigo, né? O aconchego do lar, o doce do dia da família, né? Que bom que a gente tem a nossa família, quem tem pai, quem tem mãe viva ainda, quem tem os irmãos todos dentro da mesma casa. Que bom que é isso, né? Que não é cada um para um canto, cada um para um lado. Que nós temos o aconchego de um lar, que nós temos uma casa, por mais simples que seja. Pode ser aquele barraquinho lá, que tem uma peça só, onde vivem 4 pessoas. Mas é um lar. E que nós possamos ser gratos por isso. Porque tem muitas pessoas que têm menos do que aquilo ali. Então que nós possamos ser gratos, que nós possamos agradecer ao fato de nós termos um telhado sobre nossas cabeças,
né? O contentamento de construir para o futuro, eu poder fazer coisas boas para deixar para o futuro, para deixar para os meus netos, para deixar para os meus filhos. Coisa boa a gente fazer o bem, para que um dia as pessoas lembrem da gente de uma forma carinhosa, né? Então a gente pode fazer essas coisas boas para depois, se a gente não tem filho, se a gente não tem neto, mas se a gente fizer na comunidade, as pessoas da nossa comunidade vão lembrar. O dia que a gente não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar. Ah, olha, o Roberto era uma pessoa fantástica. Era o pau para toda a obra aqui da vila, aqui do bairro. Precisava dele, era bater na casa dele lá, que ele prontamente estava ali para ajudar. Que bom ser lembrado assim, né? Não ser lembrado como aquela pessoa que só fazia o mal, que só falava mal dos outros, que fazia discórdia. Que bom que as pessoas lembram da gente pelo bem que nós fizemos a elas, pelo bem que nós fizemos no coletivo. Muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. Então as pessoas acham assim, tem que acontecer algo muito grande para eu poder agradecer a Deus. Eu só vou agradecer a Deus se algo muito grande acontecer na minha vida. Mas se esquece que o fato dela estar podendo acordar de manhã, levantar respirando, já é algo gigantesco, né? Mais do que isso, acho que não tem, né? A gente espera algo mais do que isso para agradecer, né? E tem pessoas, muitas vezes, que deixam de usar aquilo que tem à espera de grandes momentos na vida, né? Então tem pessoas que às vezes pensam assim, ó, mas eu só vou usar esses pratos, esses talheres, esses copos no dia que for uma ocasião muito importante. Gente, todos os dias é uma ocasião importante para nós. O fato de a gente estar vivo é algo importante, não é mesmo? Então o fato de a gente estar vivo já é algo importante. Por que não utilizar então? Por que eu vou ficar aguardando, esperando algo grandioso acontecer? Se maior do que o fato de nós estarmos vivos ali já é importante, já é grandioso, e a gente fica naquela espera, e a gente não sabe do futuro, vai que a gente desencarne e não usou aquilo que a gente teve, né? A gente vai com o peso da consciência. Eu poderia ter usado aquilo e não usei, né? Mas então, gente, a gente tem que aproveitar, usar o que a gente tem, porque a gente tem que mostrar que a gente se ama, que nós amamos esse presente que Deus nos dá aqui à vida. Então eu tenho que usar a minha melhor roupa sempre, usar o meu melhor calçado, usar aqueles talheres que eu guardo para momentos especiais, usar também no dia a dia, né? Usar aquele perfume que eu guardo só para sair para longe, mas seja para ir para a padaria, que eu use o meu melhor perfume também. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Então, o que ele quer dizer aqui? Né? Que o cristão, né, ele sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem, ou seja, nós somos abençoados a todo instante, a todo momento. Nada existe insignificante na estrada que percorremos, ou seja, todo mundo é importante, todo mundo que cruza o nosso caminho, conhecendo ou não conhecendo, toda aquela pessoa que cruza com a gente na rua é algo importante. Pode não ser para nós agora, mas um dia quem sabe. Então a gente tem que amar, respeitar sempre essas pessoas, dizer que para elas que Deus ama elas, que nós também amamos ela, porque Deus nos mostra, nos ensina que nós devemos amar ao nosso semelhante, amar ao nosso próximo. Então eu tenho que amar essas pessoas. Então dá aquele bom, quando passar da rua, dá aquele bom dia gostoso, aquele bom dia com vida, né? Que as pessoas às vezes assim na correria passam pela gente, né? Se a gente der bom dia, as pessoas às vezes se espantam quando a gente dá um bom dia, né? As pessoas não esperam da gente isso. É que a gente tem que fazer. Porque daí, no momento que elas estão naquela correria e tu dá aquele bom dia para ela, tu causa um freio nela ali. Fala, opa,
alguém me percebeu, alguém me viu, alguém notou que eu existo. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Então, tudo que nós temos aqui hoje, tudo é um dom precioso de Deus para nós. Tudo nos é emprestado, nada é nosso. A gente sempre diz assim, mas essa casa aqui é minha. Parece que o dia que morrer ela vai levar a casa junto, né? Um dia parece que a pessoa diz assim, as pessoas são tão apegadas aos bens materiais que elas acham que o dia que elas forem morrer, na hora que vai o cortejo ali do caixão, elas acham que atrás vai o caminhão de mudança junto, né? Levando as bagagens junto. Mas enfim, nada é nosso. O que nós levamos é aquilo que nós fizemos de bom. O bem que a gente faz, tudo aquilo que a gente aprendeu de bom, isso é o que nós levamos. O bem feito, o bem realizado, é tudo que nós levamos então para a nossa caminhada, para a nossa vida. Para encerrar então aqui, utilizando pois o patrimônio que o Senhor nos empresta, do serviço incessante do bem, nós devemos então aprender a agradecer. Para encerrar então essa exposição, eu queria contar uma historinha rápida para vocês. Ela conta o seguinte: havia um homem que ele tinha mania de agradecer. Ele agradecia tudo. Todo momento ele agradecia. Era no café da manhã, ele agradecia pelo café da manhã. Era no almoço, ele agradecia pelo almoço. Era no trabalho, ele agradecia pelo trabalho que ele tinha, pelos amigos que ele tinha. Ele estava sempre agradecendo. Um dia ele precisou fazer uma viagem. Ele pegou um navio e foi fazer uma viagem. Durante a viagem, uma forte tempestade pegou o navio e aí acabou o navio naufragando. E mesmo no meio daquela tempestade, ele estava lá de joelho agradecendo. Obrigado, meu Deus, por eu estar vivo aqui ainda, com todas essas pessoas. Ele sempre agradecia. Todo mundo tem vontade de agradecer. O navio acabou naufragando e ele foi o único sobrevivente. As ondas levaram ele até uma ilha. Lá nessa ilha, uma ilha deserta, ele agradeceu pelo fato de ele ter sobrevivido. Ele agradeceu por ele estar inteiro, por ele estar com saúde ali. E aí ele começou então a conhecer a ilha, conhecer o território ali. Aí ele juntou algumas madeiras, construiu uma cabaninha para ele, para passar a primeira noite, e fez uma fogueira para se aquecer. Passou a noite, ele dormiu, descansou. De manhã então ele saiu para explorar a ilha, né, para busca de alimento, né, enfim, para conhecer o que tinha naquela ilha ali, se tinha mais alguém naquela ilha ali. A fogueira que estava apagada, né, da noite, tinha ficado as brasas ali. E o vento acabou empurrando uma daquelas brasas para a barraquinha que ele tinha feito de palha, de madeira, e acabou pegando fogo. E de longe assim que ele estava, ele viu aquela fumaceira, assim. Ele correu e quando ele chegou lá, ele viu que a barraquinha dele estava pegando fogo. E aí ele entrou em desespero. A única coisa que eu tinha era a minha barraca ali e pegou fogo. Por que Deus fez isso comigo? E aí ele se pôs a chorar. Chorando tanto, ele chorou tanto que ele acabou dormindo na areia. Quando ele acordou, ele estava dentro de um outro navio. E aí ele acordou assustado, assim, onde é que eu estou? Quem são vocês? E aí o capitão lá do navio esse disse: olha, nós estávamos passando e vimos o teu sinal. Ele disse: mas que sinal? Aí o capitão disse: o sinal de fumaça que tu fez. Então nota a importância da gente dar graças por tudo que nós temos. Certo, minha gente? Vamos fazer então a prece de encerramento aqui. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que essa mensagem falada para vocês hoje aqui, compartilhada para todos vocês, seja a lâmpada que guia os pensamentos de cada um. E seja a luz que ilumina os passos que cada um dará daqui para frente. Que todos nós possamos seguir a caminhada juntos ao caminho que leva ao Pai. O caminho que Jesus nos mostra, o caminho que Jesus aponta. Que possamos ter à nossa frente Maria de Nazaré, nos protegendo,
e nos conduzindo. Que sejamos amparados pela misericórdia de Deus, de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes e toda a corte da Pátria Celestial. Que assim seja. Que assim seja. Sempre uma pessoa muito passada. A gente vai passar.